Êxodo 14 a 17. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Diga aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de Pi-Hairote, entre Midol e o mar, diante de Baal-Zefon. Vocês acamparão junto ao mar, defronte desse lugar. Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: eles estão perdidos no país, o deserto os encerrou. Eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, o coração de Faraó e dos seus servos mudou em relação ao povo, e disseram: O que é isso que fizemos, deixando que Israel nos deixasse de servir? Então Faraó aprontou os seus carros de guerra e tomou consigo o seu povo. Tomou 600 carros escolhidos e todos os outros carros do Egito, com capitães sobre todos eles. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Os filhos de Israel saíram com mão forte. Os egípcios os perseguiram, com todos os cavalos e carros de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. Quando Faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos e, eis que os egípcios marchavam atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será que é porque não havia sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para morrermos neste deserto? O que é isso que você nos fez, tirando-nos do Egito? Não foi isso que lhe dissemos no Egito: Deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios. Pois teria sido melhor servir os egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não tenham medo, fiquem parados e vejam o livramento que o Senhor lhes concederá hoje, porque os egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais os verão. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Então o Senhor disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você, levante o seu bordão, estenda a mão sobre o mar e divida-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem atrás deles, eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás, situando-se entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. Para os egípcios a nuvem era escuridão, mas para Israel iluminava a noite. Assim, durante toda a noite, os dois exércitos não puderam se aproximar. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por meio de um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar o mar e o tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram como um muro à direita e à esquerda deles. Os egípcios os perseguiram e entraram atrás deles até o meio do mar, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, olhou para o acampamento dos egípcios e semeou a confusão no acampamento deles. Ele fez com que as rodas dos seus carros caíssem, de modo que só com dificuldade podiam avançar. Então os egípcios disseram: Vamos fugir de Israel, porque o Senhor luta por eles contra os egípcios. O Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e, ao amanhecer, o mar retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor lançou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó que havia entrado no mar atrás dos israelitas, não sobreviveu nenhum sequer. Mas os filhos de Israel caminharam em seco pelo meio do mar, e as águas foram como um muro à direita e à esquerda deles. Assim o Senhor livrou Israel, naquele dia, da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar.
Israel viu o grande poder que o Senhor operou contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto, eu o louvarei, ele é o Deus de meu pai, por isso, o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, os seus melhores capitães foram afogados no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder, a tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua majestade derrubas os que se levantam contra ti, envias o teu furor, que os consome como palha. Ao sopro das tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um muro, os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, o meu desejo se fartará deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Quem é como tu, ó Senhor, entre os deuses? Quem é como tu, glorioso em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a tua mão direita, e a terra os tragou. Com a tua misericórdia guiaste o povo que resgataste, com a tua força o conduziste à tua santa habitação. Os povos ouviram e estremeceram, a angústia apoderou-se dos habitantes da Filistia. Então os chefes de Edom ficaram pasmados, dos poderosos de Moabe apoderou-se o tremor, todos os habitantes de Canaã desfaleceram. Sobre eles caiu terror e pavor, pelo poder do teu braço emudeceram como pedra, até que passasse o teu povo, ó Senhor, até que passasse o povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez voltar sobre eles as águas do mar, mas os filhos de Israel caminharam em seco pelo meio do mar. Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: Cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Depois, Moisés fez Israel partir do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Siur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Chegaram a Mara, mas não podiam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso o lugar foi chamado Mara. O povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um arbusto. Moisés lançou o arbusto nas águas, e elas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu um estatuto e uma ordenança e ali os provou, dizendo: Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, e fizerem o que é reto diante dos seus olhos, e derem ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios enviarei sobre vocês, porque eu sou o Senhor, que cura vocês. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali, junto das águas. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu de Elim e veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai, no 15º dia do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel lhes disseram: Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Pois vocês nos trouxeram a este deserto, para matarem de fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: Eis que farei chover pão do céu para vocês. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda na minha lei ou não.
No sexto dia, prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: à tarde vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito, e amanhã de manhã verão a glória do Senhor, porque ele ouviu as murmurações de vocês contra ele. Pois quem somos nós, para que vocês murmurem contra nós? Moisés continuou: isso acontecerá quando o Senhor, à tarde, lhes der carne para comer e, pela manhã, pão com fartura, porque o Senhor ouviu as murmurações de vocês contra ele. Pois quem somos nós? As murmurações de vocês não são contra nós, mas contra o Senhor. Moisés disse a Arão: diga a toda a congregação dos filhos de Israel: aproximem-se do Senhor, pois ele ouviu as murmurações de vocês. Enquanto Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes: ao pôr do sol vocês comerão carne e, pela manhã, se fartarão de pão, e saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Aconteceu que, à tarde, subiram codornizes e cobriram o acampamento, e, pela manhã, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando a camada de orvalho se levantou, sobre a superfície do deserto havia uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Moisés lhes disse: isto é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, caminhando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês discutem comigo? Porque tentam o Senhor. Mas o povo, tendo ali sede de água, murmurou contra Moisés e disse: porque você nos fez sair do Egito, para nos matar de sede, a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: que farei com este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. O Senhor disse a Moisés: passe adiante do povo e tome consigo alguns dos anciãos de Israel, leve na mão o bordão com que você feriu o rio e vá. Eis que eu estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe, você ferirá a rocha, e dela sairá a água, para que o povo possa beber. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. Ele chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então Amaleque veio e lutou contra Israel em Refidim. Moisés disse a Josué: escolha alguns homens e saia para lutar contra Amaleque. Amanhã eu estarei no alto do monte com o bordão de Deus na mão. Josué fez como Moisés lhe havia dito e lutou contra Amaleque. Moisés, Arão e Hur subiram ao alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, Amaleque vencia. As mãos de Moisés, porém, ficaram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para que se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro, assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e o seu povo a fio de espada. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto para a memória num livro e repita-o a Josué: eu eliminarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Agora, convido você a entrar em espírito de oração e orar conosco nos motivos que serão citados. Ore pelos pastores fiéis ao seu chamado, bem como suas famílias, que o Senhor esteja cuidando e fortalecendo cada um dele. Ore pelos enfermos de sua igreja, de sua família, de sua amizade.
Ore pelos fracos na fé, para que Deus os faça avançar em seus relacionamentos com Deus. Ore para que Deus conceda fé e perseverança à igreja perseguida. Ore pelos missionários que levam a palavra aos lugares onde não temos acesso. Ore por aqueles que estão afastados do Senhor e por aqueles que nunca o aceitaram como Salvador de suas vidas. Agradeça a Deus as bênçãos, o alimento de todo dia, o sustento, o trabalho, o amor dele para com você, pela sua família, seus irmãos e amigos. Peça a Deus aquilo que você tem desejo em seu coração e que vai contribuir para o avanço do reino de Deus. Ore pelo canal do Pendão Real, bem como o grupo de WhatsApp que permanece ativo. Ore, peça e agradeça. Em nome de Jesus, amém. Quem é o homem que teve poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória do outro lado cantou. Tão real, firme e forte a brilhar, Bíblia, oração e louvor. Vamos cantar no amor e na paz, vamos nos encontrar no pendão real, sempre a nos guiar.